tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus e seja bem-vindo para mais uma série Entendendo o Livro dos Salmos. Não sei se você tem noção disso, mas nós já falamos daquilo que a gente precisa saber sobre os salmos para ter um bom entendimento. E nós já falamos nos vídeos anteriores sobre os tipos de salmos, ou as categorias que existem dentro do livro dos Salmos. E já trabalhamos sobre os salmos da história da redenção ou da história da salvação. No vídeo anterior, nós trabalhamos sobre os salmos de Sião ou os cânticos de Sião. E o vídeo de hoje, nós trataremos justamente dos salmos que são denominados salmos de lamentos ou salmos de queixa. Portanto, o nosso foco nesse vídeo é exatamente quanto aos salmos de lamentos ou os salmos de queixa. E a primeira informação é que um salmo de lamento, querido, ou de queixa, é aquele salmo que retrata a pessoa em profunda aflição, suplicando a intervenção de Deus em seu favor. Portanto, os salmos de lamentos são aqueles salmos que os salmistas expressam honestamente diante de Deus as suas lutas, as suas aflições, os seus sofrimentos e as suas decepções. Portanto, toda vez que tem um salmo nesse sentido, isso são chamados de salmos de lamentos ou salmos de queixas. A segunda informação é que, segundo Gordon Fee, que é um comentarista bem renomado, ele vai dizer exatamente isso, que existem mais de 60 salmos de lamentos ou mais de 60 salmos de queixas. E a grande parte desses salmos, olha que informação interessante, são exatamente salmos de Davi, o homem segundo o coração de Deus, justamente porque Davi passou por muitas experiências angustiantes. A terceira informação, quanto aos salmos de lamentos ou de queixas, é que existem salmos de lamentos ou de queixas individuais e também existem os salmos de lamentos coletivos. É por isso que no vídeo de hoje, querido, eu não vou falar como nos anteriores, eu falei quais são os salmos de lamentos. Por quê? Porque eu quero mostrar para você, eu dar algumas características desse salmo, ou desse tipo de salmo, para que você tenha toda a condição, quando você lê um salmo ou está analisando um salmo, saber que tipo de salmo é aquele. Então, por isso eu quero mostrar para você, nesse vídeo, justamente algumas características de um salmo de lamento ou salmo de queixas. E para isso, de forma bem prática, eu quero usar o salmo de número 57, que é um tipo de salmo de lamento. Então, quando você olha para o salmo 57, o que você vai perceber? Então, primeiro você vai perceber que o salmo começa com uma súplica. Ou o salmo começa com uma fervente invocação pela intervenção de Deus, ou uma súplica por socorro. Uma outra coisa que acontece no salmo, e também acontece nos salmos de lamentos, é uma descrição daquilo que o salmista está passando. E aí você vai ver exatamente isso no verso 4 e no verso 6. Então, em todo salmo de lamento, nós temos uma descrição da aflição, ou daquilo que o salmista está passando. Então, num salmo de lamento, o salmista sempre vai dizer o que está acontecendo com ele. Uma outra coisa que acontece no salmo de lamento é uma expressão de confiança em Deus do salmista. É por isso que todo salmo de lamento, ele vai terminar o salmista prometendo louvores como forma de gratidão.
Portanto, se o seu salmo de análise tem essas características, então você está diante de um salmo de lamento ou de queixa. Então, lembre-se, um salmo de lamento individual, que é o caso do Salmo 57, que hoje estou te dando exemplo, a primeira coisa que você vai perceber é que o salmista, ele não deve nada. Portanto, ele vai se queixar de algo que ele não cometeu, mas alguém está dizendo que ele cometeu. Então, por isso é preciso entender que um salmo de lamento, sempre o salmista, ele não fez nada daquilo que estão acusando ele. Portanto, ele não deve nada. É por isso, então, que ele faz um pedido de socorro em seu favor. Ele pede para que Deus intervenha em seu favor. Por isso também é que ele vai falar ou dar a descrição daquilo que ele está passando, ou da sua aflição. Então, no caso do Salmo 57, você vai ver aí o salmista comentando o que está acontecendo com ele de forma poética. Então, você vai ver aí que ele está sendo ferido no verso 3. No verso 4, ele diz que está entre leões, e esses leões estão prontos para o devorar. Depois, no verso 6, ele vai falar dos seus inimigos que armam ciladas ou que armam as redes para pegá-lo. Depois, ele vai dizer no verso 6 também ainda que ele se encontra abatido, mas mesmo assim o coração dele está firme. Portanto, queridos, se você perceber aí, nesse salmo, como é um salmo de lamento individual, apenas o salmista está sendo afligido. Logo em seguida, você vai ver uma afirmação de confiança do salmista em Deus, naquilo que Deus vai fazer em seu favor. E ele vai terminar, o Salmo 57 termina prometendo fazer Deus conhecido em todas as nações ou em toda a terra. Então, diante desses detalhes, eu quero lhe dar uma dica preciosa quanto à interpretação de um salmo de lamento. E a dica é, quando você estiver em um salmo de lamentação ou de queixa, nunca, mas nunca, centralize a sua atenção naquilo que está acontecendo com o salmista. Mas sempre foque naquilo que Deus é e naquilo que Deus vai fazer pelo salmista naquela situação. Então lembre-se, o foco, o objetivo do salmo não está na situação do salmista, mas no Deus do salmista naquela situação. Portanto, se a sua interpretação, ou se você for focar no homem, ou naquilo que está acontecendo com o homem, ou seja, se você for antropocêntrico, você vai fazer uma interpretação equivocada. É por isso, então, que eu quero encerrar esse vídeo fazendo um resumo do Salmo 57, para que você tenha um melhor entendimento daquilo que eu estou querendo mostrar para você. Então, o resumo do Salmo 57 é esse, querido. Primeiro, o Salmo ele foi escrito por Davi, e aí Davi entregou ao líder ou ao mestre do canto para ser musicada ou cantada por aquela banda da qual o músico é nomeado ou líder ou o mestre do canto. Uma outra coisa importante aí no Salmo é que o Salmo ele foi composto em duas estrofes. A primeira estrofe vai do verso 1 ao verso de número 5, e a segunda estrofe vai do verso 6 ao verso 11. Agora, olha que coisa interessante também. O Salmo, ele tem um refrão para cravar na cabeça das pessoas. E o refrão é justamente o verso 5 e o verso de número 11. E o refrão é: "Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória." Uma outra informação importante que o Salmo nos traz é que esse Salmo ele deveria ser cantado
acompanhado com esse tipo de instrumento, que é a cítara. E também temos uma informação aí, bacana para a gente entender, que o salmo, como nós já vimos, é um salmo de lamento ou um salmo de queixa individual de Davi. Agora, olha que coisa interessante, o contexto desse salmo é um contexto de perseguição. Então, só para você entender um pouquinho do contexto, ó. O Saul, ele deseja matar Davi. Davi, então, ele foge e ele se esconde numa caverna. Só que Saul, juntamente com sua tropa, o seu exército, ele vai caçar Davi. Portanto, aí você já começa a entender que o contexto é de perseguição. Davi está sendo perseguido pelo rei Saul. Só que agora, olha o detalhe que eu te falei. Davi não deve nada, porque Davi não fez nada com Saul. Ou aquilo que o Saul está falando dele, isso não aconteceu. É por isso, então, que ele faz uma súplica. Ele lamenta, ele faz uma queixa diante de Deus, pedindo para que Deus intervenha. Agora, olha que detalhe interessante, meu querido. Mas diante desse contexto, e aí que eu quero que você entenda, é que o Salmo não está focando naquilo que Davi está passando. Mas perceba, mesmo nessa circunstância ou nesse contexto, o que é mais evidente no Salmo, e aí Davi procura justamente fazer o quê? Mostrar ou revelar quem é o Deus dele diante dessa situação. É por isso que, diante desse contexto, Deus é apresentado no Salmo como, primeiro, o Elohim, como Deus criador. E é interessante que esse termo vai aparecer 6 vezes. Só que também esse Deus, além de ser Deus, o Elohim, ele é o El Elyon, que é o Deus Altíssimo, aquele que está acima de tudo e de todos. Uma outra coisa que Davi apresenta Deus aí no Salmo é como aquele que é misericordioso. Isso vai aparecer no verso 1, no verso 3, no verso 10. Depois, no verso 2, Davi apresenta Deus como aquele que tudo faz por Davi ou por amor a Davi. Depois, Davi apresenta Deus como aquele que é auxílio, ou que envia auxílio, que envia livramento a ele. Isso está no verso 3. E agora, olha a confiança de Davi, a expressão de confiança. Ele tem esse entendimento porque ele sabe, aí ele diz isso no verso 3, no verso 10, apresentando Deus como aquele que é fiel. Porque Deus, ele fez uma aliança com Davi, e Davi sabe que ele não vai quebrar essa aliança, não vai quebrar esse pacto. É por isso que ele diz, olha, ele é o Deus fiel. Em seguida, e aqui está mais um detalhe daquilo que eu já te falei para você, ó. Quando você sabe do contexto e sabe o que está acontecendo por trás do Salmo, fica mais fácil você entender por que ele usa certos termos. Então, olha que coisa bacana. Lembra que eu falei para você que ele está dentro de uma caverna? Então, ele se abrigou na caverna, se refugiou na caverna quando fugiu do Saul. Mas olha o detalhe, é que no verso 1, ele coloca Deus como o seu abrigo, como o seu refúgio. Portanto, perceba que não é a caverna que é o abrigo dele, não é a caverna que é o refúgio dele, mas o Senhor que é o seu abrigo e o seu refúgio. É por isso, então, queridos, que ele termina no verso, aí ele vai apresentar Deus nesses 3 versos, verso 9, verso 5 e verso 11, como aquele a quem devemos ser gratos e fazer o seu nome conhecido entre todas as nações. Eu espero ter ajudado você com essas dicas e informações importantes neste vídeo. Porque se Deus assim nos permitir, no próximo vídeo vamos focar nos salmos imprecatórios, com outras dicas importantes para que você entenda e compreenda essa coleção de cânticos maravilhosos. Um forte abraço e que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém.